Boa tarde, meu povo, boa noite. Estamos aqui para mais um Otsu Jiu-Jitsu, nessa noite de sexta-feira. Nós estamos gravando aqui na quarta-feira na Pro Digital aqui no Maitá, mas vocês vão estar assistindo na sexta-feira. E hoje nós teremos o prazer de conversar com ele que nasceu como Fernando de Melo Guimarães, mas que para nós do mundo da luta é mais conhecido como Mestre Pinduca. Ô, mestrão, muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo nos emprestar um pouquinho da sua história, né, para a nossa comunidade. É um prazer. Mestre, nosso objetivo no nosso podcast é justamente poder trazer à luz os personagens que fizeram a história do jiu-jitsu, né? E o mestre é um grande personagem da equipe Carson Gracie, né? Essa primeira temporada foi feita com 12 programas, né? E hoje o mestre está fechando com chave de ouro o último episódio da temporada Carson Gracie, né? E nós queremos saber um pouquinho, vamos começar logo então, sobre o seu início no jiu-jitsu, mestre, que a gente estava conversando agora há pouco. Quando foi que o mestre começou no jiu-jitsu? Eu comecei o jiu-jitsu no ano de 1966. Caramba, velho. Você não era nem nascido. Não, eu nasci em 71. Então, quantos anos, mestre? Eu tinha 12 anos de idade. E nessa época eu fui para a academia do Hélio Vigio. Hélio Vigio, mestre Hélio Vigio. Que era aluno do Hélio Gracie. Sim. Fazia parte da primeira geração de alunos do Hélio Gracie. Sim. Junto com Cássio, João Alberto, Pedro Emetério, Armando Vride. É aquele pessoal todo que deu início ao jiu-jitsu orientado pelo Hélio Gracie, né? Carlos, Hélio, aí veio esse pessoal todo. E esse pessoal desenvolveu nas suas academias próprias, né? Sim. Viu o Francisco Mansur, que abriu aqui outro, o Cássio abriu a academia dele, Hélio Vigio abriu a dele, João Alberto Barreto, Álvaro Barreto. Então, esses aí são os dinossauros do jiu-jitsu. Dinossauros, é verdade. É a primeira geração do jiu-jitsu. É verdade. Como é que eram os treinos na equipe, na academia do mestre Hélio Vigio? Na academia do Hélio Vigio, era um jiu-jitsu que promovia autodefesa individual. Entendi. Não existia competição, não existia campeonatos, não existia hierarquia de faixa. As faixas não tinham cor. Era faixa branca para o praticante, faixa azul marinho para o instrutor. E assim foi. E eu fui para lá porque nasci ali na Figueiredo Magalhães, e turma de rua, garotada, pessoal mais velho, me dá a bola aqui, me dá a minha pipa aqui, aí entrava no mar, quebrava a tua prancha, e meus amigos iam para casa chorando, mas eu já tinha aquela gana de guerreiro. De revidar, de não aceitar você ser espizinhado. Saber se defender, né, mestre? Eu não sabia me defender. Então eu tomava um cascudo, tomava um tapa no rosto. O que eu fazia? Eu pegava a primeira pedra, o primeiro pau ali, sentava na cabeça do cara. Ia para casa e corria. E assim foi, cara. Até que um dia minha mãe já não aguentava mais, cara. Eu dei uma pedrada num maluco lá, errei a cabeça do cara, quebrou a vidraça do cabeleireiro. Aí, esse que foi o grande momento, né? Aí tua mãe te levou para o jiu-jitsu para tomar... Não, minha mãe teve que pagar a vidraça, falou com meu pai, cara. Aí outro cara tomou minha bola de gude lá, eu também dei pedrada nele, o cara me cercou, fiquei em casa uma semana, férias, verão, todo mundo brincando, eu em casa preso, porque o cara queria me pegar, o cara maior que eu. E eu não tinha conhecimento de luta nenhuma, eu era um garoto... magro, já tinha uma altura, mas me defendia como podia, né? Sim. Aí um amigo do meu pai falou, leva seu filho para o jiu-jitsu. Eu fui para o jiu-jitsu, por intermédio desse amigo do meu pai, e parei na academia do Hélio Vigio. Nossa. Aí fiquei lá de 1966 a 1968. Fiquei 2 anos lá. 2 anos. E aprendendo tudo que podia de defesa pessoal. Aí tinha um programa, né, já estabelecido. Ele tinha uma metodologia que... É o programa do Hélio Gracie. É aquele programa de defesa pessoal da Academia Gracie, original. E a gente desenvolvia aquele trabalho todo.
E tinha luta do chão, tinha luta em pé, de derrubar, tinha defesa de tapa, de soco, pontapé, tinha defesa de tudo. Completo, né, mestre? Completo, né? É o jiu-jitsu que eu promovo hoje, né? Pois é. Só depois, em 1970, 71, que vieram as federações esportivas. Sim. A Federação do Estado da Guanabara, na época, Sim. antes de virar Estado do Rio de Janeiro, ela foi criada pelo Hélio Gracie como presidente, e esses alunos, com as suas academias próprias, fizeram o primeiro campeonato, o primeiro torneio. Né? E você estava lá, mestre? Estava. Opa! Foi em 1973, o primeiro torneio oficial da academia, da Federação do Estado da Guanabara. Caramba! Né? E antes teve um campeonato, um torneio experimental, para estudar as regras, Sim. ver como é que as regras seriam adequadas à parte esportiva. Sim. Foi no Gurilândia, eu tinha 15 anos, eu fiz 4 lutas, ganhei as 4, foi aí que o Carson viu que eu tinha jeito e começou a olhar para mim de outra maneira. Entendi. Pô, esse cara vai dar alguma coisa. Começou a me incentivar muito, né? Entendi. Aí que ele me deu a faixa verde, com 15 anos. Aí já tinha... Já estava começando as faixas, né? As hierarquias de faixa, porque a federação estava sendo implantada. Eles tinham que organizar. Como é que foi feito esse primeiro campeonato na questão da separação das lutas? Era por peso? Porque não tinha graduação por faixa, né? Como é que eles criaram as categorias de peso e criaram algumas faixas infantis. Ah, tá. Porque era até 16 anos esse campeonato. Era amarela, laranja e verde, certo. Até 15 anos. 16 anos em diante, era azul, roxa, marrom e preta. Então já começou ali a ter as faixas. Ali já começou a desenvolver. Aí teve o primeiro campeonato oficial. E teve a primeira parte no Botafogo, no Mourisco, que não tem mais, né? Sim. Fizeram um prédio lá, acabou o clube. E a segunda parte foi na Bebê Lagoa. Olha. Isso, em 1973. Caramba, mestre. Então, logo lá no início. Essa camisa aqui de 72, eu acho que é uma homenagem, àquela época, né? Da implantação do jiu-jitsu como uma forma esportiva, né? Muito bacana essa camisa. Mestre, e como é que foi a sua mudança? Não foi uma mudança, né? Porque, na verdade, você migrou de uma academia próxima, familiar, né? O próprio Hélio Vigio que me indicou para ir para o Carson. Para o Carson, porque você já estava com um perfil de competidor que não era... porque ele estava fazendo uma prova para delegado de polícia. Ah, tá. Ele virou um grande policial do Rio de Janeiro. Sim. Né? E nessa época ele estava saindo, nunca deixou o jiu-jitsu, mas ele estava largando a academia, deixando com os assistentes, ia de vez em quando. E falou pro meu pai, pô, seu filho leva muito jeito, pô, você devia levar seu filho para o Carson, porque eu não vou vir muito tempo aqui e vou colocar meus assistentes para tocar a academia e eu acredito que o seu filho lá no Carson vai desenvolver bem o jiu-jitsu. Aí ele falou para mim, eu não estou te expulsando da academia, pelo contrário, eu estou impulsionando você para um caminho melhor. Melhor caminho. Porque eu não vou poder te dar assistência. É isso que ele falou para mim. Ele falou com meu pai, nós conversamos, agradecemos. E eu fui para o Carson. Meu pai me matriculou no Carson. Eu fui lá, ele viu, botou para treinar, viu que eu sabia, que eu não sabia. E achou legal, cara. Falou, poxa, tudo bem. Continua aí. Aí teve esse campeonato experimental. Achou que você era um galo vermelho, era um galo bom de briga. Sim. Achou que eu daria frutos, né? Frutos, E ele apareceu esse torneio logo em seguida, uns 3 meses depois, e ele me colocou, não tinha faixa ainda, cor de faixa, não tinha nada. Gente, antes. Aí ele me deu a faixa verde para eu entrar nesse campeonato, porque eu tinha 15 anos, né? Caramba. Aí lutei, fiz boas lutas, e aí ele rapidamente, logo 4, 5 meses depois, ele me promoveu para azul, que eu passei para 16 anos. Caramba. Né? Aí eu fiquei 5 anos na faixa azul. Todo mundo fala da faixa azul do Mestre Carson, é eterna. A faixa azul é eterna, mas eu não ligava para a faixa.
Eu queria era treinar, aprimorar, Aprender, né, aprender, viver o jiu-jitsu ali, que eu amei logo de cara, e me deu segurança. Sim. Uma ferramenta de muita segurança. Impressionante isso, mestre. O que é isso no jiu-jitsu? Eu falo para as pessoas que não treinam, elas não entendem. A modificação que o jiu-jitsu fez em mim, enquanto mulher, é absurda. Ela dá uma autoconfiança. De onde vem isso, mestre? Você já fez uma pesquisa sobre isso? Por que a gente sente isso? Esses valores são meio empíricos, né? Você não tem como explicar. Ele te traz milhões de benefícios, te dá autossegurança, te dá uma força interior muito grande, mas de onde vem é o dia a dia. É ali você não faltar, você frequentar, você se integrar no seu lugar de treino, com o seu mestre, com seus amigos de treino, o respeito entre esse sistema todo, isso é fundamental, né? Sim. E aí você vai desenvolvendo e cria esses laços profundos, cara. Que leva para a vida, mestre. Que leva para eu estou até hoje, cara. Eu vejo pelos seus amigos te amam, viu, mestre? Conversei com vários antes da entrevista aqui, eles gostam muito de você. Comecei com 12 anos, vou fazer 70 anos. A vida toda, né, mestre? A vida toda. É uma vida dedicada ao jiu-jitsu, né? E vem cá, como é que era a sua relação com o mestre Carson? O Carson foi um segundo pai para mim. Segundo pai, né? Eu já com 16, 17 anos, ele me levou ao Maracanã, cara. É mesmo? Quer o Maracanã comigo? Aí eu fiquei assim, nossa, ele me chamou para ir ao Maracanã. Aí eu fui em casa rapidinho, deixei o kimono, falei com a minha mãe, eu vou ao Maracanã, cara. Pô, eu tinha 16 anos, naquela época, Maracanã à noite, cara. Caramba. Mas você vai com quem? Eu vou com o meu professor, com o Cássio. É mesmo, é? Então tá. Aí ele me parou o carro lá, ele tinha uma variante, aí foi pro Maracanã. Ele gostava muito de futebol, cara. Porque ele era juiz de futebol. Foi juiz. Você chegou a ver ele arbitrando algum campeonato de futebol? Ele arbitrava na praia. Eu joguei futebol de areia há muitos anos. Mestre. E ele arbitrava para... Arbitrou um jogo meu, vários jogos. Arbitrou jogos de outros times lá. E a praia era um celeiro de craques, né? O seu time era o Juventus? Juventus, ali da Figueiredo. É isso aí. E toda a rua tinha um time, né, cara? Tinha o da Constante. Qual era o da Constante? Constante tinha o Maravilha, tinha o Dínamo, isso. Tinha o Real Constant. Acabou, né? Acabou tudo. Impressionante. Tudo. Eu cheguei a ver, na época que eu não sou também tão novinha, né? Eu não sou, desculpa, eu sou old. Eu cheguei, quando eu era adolescente, eu cheguei a assistir alguns campeonatos ali na Constante de futebol de areia, mas nunca mais teve, né? Porque a aparição de outras modalidades abafou o futebol, né? Naquela época só tinha futebol. Ou você jogava futebol, para se enturmar, tu tinha que jogar futebol. E era uma outra tribo, né? Então o mestre tinha a tribo do jiu-jitsu e a tribo do futebol de areia. E qual que você gostava mais? Do jiu-jitsu? Os dois. Ali eu penso meus amigos de infância. Né? O Júnior, jogador de futebol do Flamengo, é meu amigo de infância. Que legal. O Zico, estudei com o Zico. Paulo César Caju, jogava no Colômbia. Caramba. O Edinho, zagueiro. A gente que mora aqui na Zona Sul, a gente conhece, ou conhece realmente, ou então já esbarrou, né? Então eram seus amigos, né? Então eram jogadores que nasceram do futebol de areia. O Adílio, do Flamengo, jogava no time lá do Leblon, o Royal do Leblon. Então eram jogadores que nasceram na areia. Na areia. Eu poderia ter sido um jogador, cara, mas só o jiu-jitsu puxou pro outro lado. Não, mas aí a gente já perdeu o mestre Pinduca no jiu-jitsu, né? É verdade. O teu caminho era outro. E me fala, você tinha uma relação forte com o mestre Cássio e com outros membros da família Gracie. Como é que é a sua relação? Eu conheci a família inteira. Inteira, mestre? Inteira. Uma vez ele me levou para Teresópolis para conhecer o Hélio Gracie. E aí, como é que era o mestre Hélio? Comigo ele me trata bem até hoje. Eu cheguei a fazer uma entrevista com o mestre Rickson por Zoom para Rolling Times. Aliás, gente, por favor, assinem Rolling Times Media e também coloquem seu joinha lá nos Artistas Marciais do Marinho, onde nós estamos hospedados lá no YouTube, tá? Então, ele sempre me tratou muito bem, cara. Então, lá na Rolling Times, eu fiz uma matéria, a Gracie Legacy, onde eu contei a história enfim, do jiu-jitsu, desde a Índia até chegar, enfim. Aí eu contei sobre 4 membros da família Gracie. Foi o mestre
o mestre Carlos, que eu entrevistei o mestre Robson, o mestre Hélio, que eu entrevistei o mestre Rickson, o mestre Carson, que eu entrevistei o Júnior, e o Hollis, que eu entrevistei, o filho dele, Hollis, também por Zoom, né? E assim, voltando a falar do mestre Hélio, né? Eu tive uma percepção muito interessante conversando com o mestre Rickson sobre o mestre Hélio, né? A profundidade como o mestre Hélio olhava o jiu-jitsu em termos de defesa pessoal. É diferente, né? O estilo do mestre Hélio e do mestre Carson, do olhar para o jiu-jitsu era diferente, não era, mestre? Ele tem um estilo próprio, né? Então, a gente ia para casa lá de Teresópolis, né? Ele colocava uma lona no gramado, nós treinávamos ali. É mesmo, no gramado, E o Carlos Grace morava ali na Figueiredo, na Domingos Ferreira com Figueiredo. Caramba! Então a galera estava toda ali, eles faziam parte da nossa turma. O Carlinhos, o Crowley, o Hillion, o Rickson vivia lá, o Holly era pequenininho. E o Hollis? O Hollis era um fantástico. O Hollis era um cara assim... Um amigo, né? Eu treinei com o Hollis também. Você fez parte da equipe de luta livre dele, 79 e 80, né, mestre? Isso. Inclusive foi campeão, uma luta muito dura contra Leopoldino, que depois se tornou seu amigão, né? Exatamente. Mas e aí, como é que é a sua relação com ele? Com o Hollis? Bom, primeiro eu queria falar do Hélio. Cara. Fala do Hélio. Porque o Hélio, essa rivalidade com o Carson Grace, veio depois, cara. Então, quando eu estava... na época de competições, né, as competições não eram um embate entre os alunos do Carson e os alunos do Hélio. Nós lutávamos para defender a Academia Gracie. A Academia Gracie entrava para lutar contra as outras academias. Sim. Né? Então, nós fazíamos a eliminatória. Essa eliminatória, você... lutava contra os seus adversários nas categorias para eleger um representante da Academia Gracie. Né? Então, a rivalidade era na eliminatória. Que era na Academia da Figueiredo. No 414, né? E quando eu comecei, a Academia do Carson não era na Figueiredo. Era ali na... Ali na Copacabana 583. 583. Não era ali na Toneleiros? Não, depois, né? Depois. Primeiro Toneleiro, quando ele era sócio do Ivan Gomes. Isso. Depois ele foi para 583, onde eu comecei. Olha que legal. Depois da 583, nós fomos para Figueiredo. E ali se tornou o templo do jiu-jitsu, né? Tal. Que legal, mestre. Então o Hélio, ele ia para lá, levava os alunos, o Hollis levava os alunos dele, e eu representava o Carson. E durante um tempo eu fui fazer CPOR, servi o Exército, e só tinha quarta-feira para treinar. E quarta-feira é o dia de meio expediente no Exército. E quarta-feira é dia do Hollis da treina, porque eles dividiam o tatame, né? Terça, quinta e sábado o Carson, segunda, quarta e sexta era o Hollis. Eu falei, Carson, só tenho quarta-feira, vou ficar um ano sem treinar, eu vou treinar com o Hollis. Tá tudo bem para treinar. E o Hollis era amigo nosso, a gente ia para Búzios com ele pegava surf, era um cara com uma idade mais chegada nossa, o Carson já era bem mais velho, né? Tudo bem e tal. Aí eu treinei com o Hollis, fiz amizade com o Hollis. Aí quando eu saí do Exército, o Carson falou, agora tu vai ter que escolher, tu vai ficar com ele ou comigo. Aí eu falei com o Hollis, olha, ele está me pressionando, eu vou ter que ficar com ele. Agora, tudo bem. Aí quando ele formou a equipe de luta livre, eu falei com o Carson, pô, ele está me chamando para ir para a equipe de luta livre. Ele falou, luta livre pode, mas jiu-jitsu não pode não. E o Hélio ficou meu amigo, eu frequentava a casa dele, fiquei muito amigo do Helson, fiquei amigo do Rorion, fiquei amigo desses caras todos aí, eles frequentavam ali a Figueiredo do Magalhães. E isso foi uma grande alavancagem para o meu jiu-jitsu, que eu tinha acesso à casa da família Gracie, que eu frequentava lá. Você tinha acesso à fonte, né, mestre? A fonte estava lá. E eu ficava lá, dormia lá, passava o verão lá, janeiro, fevereiro. E o mestre Carlos, como é que ele era? Ele puxava algum treino? Não, né? Ele era a mente. Era a mente, olhando. Né? Ele era a mente. Muito observador. Muito observador, né? E dava um palpite aqui, outro palpite ali e tal. E às vezes dava um
Uns rolas? uns rolos, uns rolamentos, uns saltos assim, que só ele sabia fazer, uma coisa assim fantástica, né? E eu estava com uma idade bem mais avançada, mas uma vitalidade incrível. Impressionante, cara. né? Então é uma fonte de exemplo. É. Tu pega o Hélio Gracie, pega o Carlos Gracie, pega o Carson. Sim. Então você está com tudo na mão ali. Construíram, você diria que esse convívio construiu muito do seu caráter? Praticamente sim. Além de eu não abrir mão dos conceitos da minha família, Sim. né? Mas o jiu-jitsu ajuda, né, Mas o mestre? jiu-jitsu e o convívio que eu tive com esses membros da família me ajudaram muito, né, cara? E o jiu-jitsu foi me moldando, foi me colocando aqui, ali. Aí depois eu fui estudar educação física e comecei a adequar os padrões da educação física e desporto para os fundamentos do jiu-jitsu. Comecei a criar novas ideias. Sim. O Cássio me chamou para ser assistente dele. Opa! Aí eu comecei a dar ideias, ele perguntava coisas para mim, entendeu? Como é que eu posso ajudar? Eu observava muito aquela relação socioterapêutica, né, que você tinha que fazer com os alunos, né? Tinha alunos ali com problemas sérios, de medo, fobias, inseguranças, que não podia se misturar com os casca-grossas, entendeu? Espantava os alunos. Eu falei, cara, aquele menino lá, acho que... Você já tinha uma visão inclusiva, né, mestre? Já naquela época, né? Onde não se falava tanto de inclusão. Não? Apesar que dizem, né, que parece que o Poderoso, né, que era um aluno, ele era especial, né? Muito especial. E foi incluso lá dentro da equipe, né? Foi incluso porque nós começamos a colocar ele de uma forma diferenciada. Entendi. Você acredita que ele era o quê naquela época? Seu olhar hoje como gestor de pessoas. Tinha que trabalhar. Hoje em dia, se ele Qual a tipia dele? Será que ele era um autista? Hoje em dia, se ele entra na academia, o que acontece? Ele tinha que fazer um trabalho separado, um trabalho terapêutico. Entendi. Extremamente terapêutico. Entendi. E colocando ele aos poucos dentro do contexto coletivo. Sim. Né? Você sair do individual para o coletivo. Sim. Aquele rapaz, ele tinha desvios de atipias, né? Atipias mentais, né? Muito. O controle emocional dele era fraquíssimo, cara. Entendi. E o pessoal levava ele na brincadeira, brincava, fazia um bullyingzinho, né? Faz parte. Mas ele aceitava, cara. Então. E foi uma coisa devagar, ele foi se apegando ali, foi muito bem recebido. É uma coisa interessante, porque numa época que não se falava de inclusão, né? Hoje em dia fala-se muito de inclusão nos esportes, na escola, mas naquela época não se falava. Naquela época, vocês já estavam na frente, ou né? era tudo ou nada. Ou nada, Ou você era um casca grossa, você não era ninguém. Aí eu comecei a observar isso, a gente estudava na faculdade isso, né, cara? Então, a adaptação dos conceitos socioterapêuticos, né? A gente fazia psicologia do desporto, começava a ver como é que as pessoas se... Você fez pós em pedagogia do movimento e fez curso de especialização em fisioterapia, docência universitária. Que eu dei aula na faculdade. Você não termina, não para de estudar, dos meus, gostei. Eu dei aula na faculdade e precisava ter essa pós-graduação. Uma cadeira, né, mestre, sobre o jiu-jitsu, é a primeira, né? Como é que foi isso? Como é que foi levar... O legal desse programa é isso mesmo, tá, mestre? A gente vai numa onda, um assunto puxa o outro, e por isso que eu estou entrando... O mestre falou disso, eu já estou puxando esse assunto. Aí o que acontece? Nós colocamos as ideias ao Carson, que ele entendia tudo de jiu-jitsu, mas faltava esse complemento de adaptação. Sim. Né? Então ele foi aceitando as ideias, tal. Cássio, aquele menino tem que treinar separado, aquele ali pode colocar, aquele está em crescimento. Que legal, mas Isso foi em 1976. Caramba! Cara. Então, para você ter uma ideia... Você estava no meio da faculdade? Eu estava no quarto período. Né? Eu me formei em 78, cara. Aí o que acontece? O Murilo era um garoto faixa amarela. Que legal. O filho dele era um garoto faixa amarela, o Júnior. O Júnior.
Tinha outros garotos lá, tinha o Maneco, tinha o Amaurizinho. Amaurizinho. O Amaurizinho é filho do Amauri. Do Amaurizão. O pai levava ele lá, ficava sentado vendo ele treinar. Ele Treinar. Era faixa amarela com 12 anos de Já idade, um monstro. 11 anos de idade. Cara. Caramba. Então o Carson me colocava para dar aula para esses caras. Cara. Caramba. E como é que foi essa experiência, mestre, dar aula para eles? E como isso você levou para a abertura da tua academia própria? Ali foi um laboratório em que eu pegava as informações teóricas da Escola de Educação Física, pegava as informações práticas do jiu-jitsu e estudava, mesclava, escrevia, fazia plano de aula, levava para o Cássio, botava os garotos para treinar, via o tempo de treino para cada um, para não exaurir. Que legal. E via a quantidade de treinos que você dava ali, cara. Então fazia um trabalho de volume e intensidade para que os alunos começassem a aproveitar mais a relação de consciência técnica do jiu-jitsu com as qualidades físicas que o exercício do jiu-jitsu promovia. Caramba, entende? mestre, entendo. Então eu fui jogando com isso e fui assistente dele até 1982, 83 mais ou menos. Aí eu abri minha academia de ginástica quando eu me formei, ali na Figueiredo mesmo, e vivia ali, morava ali, trabalhava ali, treinava mais adiante. E vem cá, jogava na praia ali em frente, cara. Então a minha vida era ali, cara. Era ali, né? E ele não ligou quando você resolveu abrir sua academia? Não, eu pedi permissão a ele. E ele, então, como é que foi ele? Teve aquela luta no Maracanãzinho. Sim. Depois daquela luta no Maracanãzinho, ele já estava ali. Tu vê que ele já estava meio incomodado, não botava mais kimono, Sim. ficava sentado, não sei o quê. E ele se acomodou muito com a minha presença lá, porque ele viajava para arbitrar. Entendi. Ele viajava para o Ceará, o Campeonato Brasileiro tinha 98 times, e ele viajava para o Rio Grande do Sul, para o Ceará, para Goiás, e ficava 2 dias sem aparecer na academia. Aí ele me chamou, tu vai ter que tomar conta. Eu falei, toma, não tem problema nenhum. Legal. E eu fiquei como assistente Uma dele. vez Carson, sempre Carson, né, mestre? Durante muito tempo. Por isso que ele foi um segundo pai para mim. Né? E o que eu aprendi com ele, não tem dinheiro que pagasse, cara. O que ele me ensinou, o conteúdo técnico, a maneira de enxergar o jiu-jitsu, isso não se paga, não cara. Não se paga. E ficou aquela amizade, a gente viajava para Teresópolis junto, e ele gostava de sair para comer, a parada dele era comer. Gostava de comer demais. E gostava de pagar também pro pessoal, Tudo. O cara era um coração assim. Era um coração imenso, né, Uma mestre? coisa assim fantástica. Da sua academia, mestre, qual foi o faixa preta mais dedicado, que você diria um dos meus melhores faixas pretas? Quando eu abri a academia, eu falei com ele, Carson, tem umas mães lá dos alunos que eu dou aula e queria que eu desse aula de jiu-jitsu. Meus amigos eu levava para o Carson, eu não dava aula de jiu-jitsu. Eu tinha academia de ginástica e musculação e meus amigos eu levava para o jiu-jitsu. O Marcel Duque Estrada eu levei. Ah, que legal. O Serginho Abimé eu levei. Abimé. Tudo foi eu que levei. O Foca fui eu que levei. É mesmo, mestre. Eles tudo dali. Faziam ginástica comigo. Eu falei, não, vamos lá para o Carson, vamos lá para o Carson, vamos lá para o Carson. E depois da luta do Maracanãzinho, a academia cheio de gente, cara. E ficou aquela confusão, gente para burro, gente para burro. Eu falei, Carson, eu queria falar contigo. Vamos sair para almoçar. Sair para almoçar, porra, vou pagar o teu almoço. E sentamos, eu falei, olha, aí já começou a desconfiar, né? Aí eu falei, poxa, acontecendo isso, e pessoas pedindo para abrir academia, eu quero dar aula para os iniciantes aqui, a academia está muito cheia. Ele, tá bom. Ele vivia na academia de ginástica, porque a Karen fazia lá fazia ginástica comigo. Sim. A Rita, que era a namorada dele, fazia ginástica comigo. Então ele vivia lá na academia. Ficava lá, a academia era ali perto do Aratá, que ele ficava no Aratá. Tomando um açaizinho. E ficava, subia toda hora ali.
Então ele se sentiu parte da academia Sim. também, ele fazia parte. Entendi. Aí eu falei, eu quero botar uns tatames na academia de ginástica. E eu dava aula para o Capitão Guimarães, né? É mesmo? O Capitão Guimarães começou lá no Carso. Nessa época que eu era assistente, eu dava aula para ele. Caramba. E aí o Carso não aparecia nunca, eu que assumi aquilo lá. Aí o capitão falou, e o capitão fazia ginástica comigo, né? Aí falou, você vai colocar o tatame aí, não sei o quê, eu vou te dar os tatames de presente. Aí, os tatames eram de palha, né? Aquela coisa pesada, aquelas palhas pesadas. Aí eu botava num cantinho. canto lá, e depois acaba a aula de ginástica, eu botava os tatames lá, e começou a vir gente. Aí depois eu arrumei um espaço no segundo andar, um giral lá, eu coloquei os tatames fixos. E assim começou. Aí eu fiz a minha primeira turma, de faixa azul. Eu falei, Cássio, os caras querem competir, Cássio. Como é que a gente faz? Vai botar por você aí, fazer eliminatória? Pô, que tem muita gente, não dá, entra por você mesmo. Eu falei, e aí, se cruzar? Não faz mal. Ele não ligou. É bom que que os galos brigam. Se pega com ele lá, a gente se diverte. Ele falou, a gente se diverte. Legal, que bacana. E assim foi. Assim começou, né? E o seu faixa preta? O que você acredita ser o mais... Eu tive competidores. Competidores, né? ou não? Porque eu tenho vários faixas pretas que são empresários, Sim. são advogados, médicos. Que representam mais o seu olhar dentro do jiu-jitsu, mestre. E eles têm um jiu-jitsu tão afiado como os competidores. Sim. Né? Mas naquela época, nos primeiros, eu tive 3 alunos muito bons, cara. Foi o Leonardo Castelo Branco. Opa! Foi o Bebê Johnson. Bebê Johnson era seu aluno? Ninguém sabe. Não sabia não, mestre. Depois eu achei que ele era do Carson. Depois ele foi pro Carson. Ah, eu não sabia. E? Bebê Johnson e o Hugo Azevedo. Esse é o mais recente aqui agora. Esses caras não estão comigo até hoje porque eles resolveram buscar os seus caminhos próprios, entendeu? Entendi. E eles não revelam que tiveram aula comigo. Mas eles aprenderam o básico, a estrutura toda comigo. Cara. Entendi. Porque o jiu-jitsu é um esporte meio esquisito, né? Cheio de vaidade, cheio de isso, aquilo, não me toque. Nós somos, na verdade, uma tribo, né? Todos nós nos conhecemos no mundo todo. Nós somos pequenos, então, assim, mesmo eu que tenho poucos anos de jiu-jitsu, né, já conheço uma pá de gente. Então, grupo social é assim mesmo, né, mestre? E eu fiz inúmeros faixas pretas muito bons que... Não, naquela época eles competiam, tal, tinham algum sucesso, mas não tinha repercussão Sim. em desenvolver nome, né? O jiu-jitsu era um pouco divulgado, não tinha essa divulgação toda, né? Então os caras trabalhavam, tinham que ganhar dinheiro. Sim, e lógico. Deixavam de treinar para poder fazer a profissão deles. Lógico. Né? Por isso que eu perguntei, mestre, o seu olhar, porque assim, outro dia eu estava conversando com o professor Carlos Gama, que ele é muito meu amigo, né, um querido. E nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Sobre o que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu não é só a competição. A competição é um detalhe do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito mais abrangente, é defesa pessoal, é a parte psicológica, é isso que a gente estava conversando aqui sobre autoconfiança, a questão do movimento. Então, na verdade, o jiu-jitsu é essencial, em essência, independe de uma pessoa ser boa, independe dela estar na mídia, né? O mestre pode ter trocentos faixas pretas maravilhosos que optaram por ter a sua vida particular e não estão na mídia. E utiliza o jiu-jitsu como complemento da sua vida. Exatamente, entendeu? com o mesmo veículo com que os filosofia outros. de vida, com preparação e aprimoramento de uma ferramenta que vai sustentar a sua vida particular. Exatamente, entendeu? Mestre, exatamente. Então, o jiu-jitsu tem esse benefício muito esse. forte em relação à estrutura mental, orgânica, até espiritual. Eu acredito nisso, mestre, muito. O jiu-jitsu diz a história que nasceu de monges budistas. Então reza a lenda, né? É verdade. Já tem uma formação, um caminho espiritual nisso. Né?
E você está lidando com as pessoas ali, esse corpo a corpo, esse atrito corporal, pele com pele. Você entrega a sua vida na mão do teu parceiro. Então, quer dizer, durante o rola, é a nossa vida que está na mão dele e a vida dele que está nas nossas mãos. Né? Então, assim, que coisa louca isso. A gente for falar isso, que nós fazemos isso por prazer, e inclusive pagamos porque queremos dar o devido valor, a honra para os nossos mestres. As pessoas não entendem, mas é isso mesmo, né? É algo realmente espiritualizado, é alguma coisa que a gente não sabe o que... Por isso que o jiu-jitsu é um esporte de excelência e muito diferenciado, por causa desses valores. Desses valores, né, Esses mestre? conceitos biopsicossociais. Gente, ele está dando uma aula para mim aqui de termos... Gente, eu adoro isso. Biopsico... Social. Que legal, mestre. Porque o bio, o que é o bio? O bio é a vida, sim, cara. É a relação corpo, a função orgânica, né? O psico é a mente, cara. Psicológica. É o cognitivo do jiu-jitsu, né? E o social é o grupo que você forma, as pessoas, é o dia a dia, é a reunião que você faz, é o churrasco, é a viagem junto. Você faz uma amizade. É verdade. Você forma uma família. É verdade. Família, na verdade, amigos são a família que a gente escolhe, né? Como diria Mário Quintana, a amizade é o amor que nunca morre, né? Então, ter amigos assim é ter amor pela vida inteira. Então, isso aí. Esse é a grande alavanca que o jiu-jitsu promove e as pessoas ainda não pescaram essa definição, né? Sim. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem a força do jiu-jitsu, todo mundo, uma empresa vai aceitar o jiu-jitsu, as escolas vão promover o jiu-jitsu dentro de uma abrangência maior, né? Porque você colocar um jiu-jitsu, tem vários programas aí, jiu-jitsu na escola, né? Você tem que destinar uma sala, que nem tem lá no Padre Antônio Vieira. Tem uma sala enorme com tatame fixo lá, os alunos vão para lá, se matriculam. Não, isso que eu ia perguntar para o senhor, uma mestre. aula você trabalha extracurricular. Você trabalha no SESC, com um trabalho muito bonito, né? Jiu-jitsu para todos, inclusive. Fala um pouquinho desse trabalho, mestre. Eu achei bem... O presidente da FEComércio é meu aluno. Que legal. O Antônio Queiroz Júnior, né? Então, ele é um aluno, amigo. E quando ele assumiu lá, ele falou, eu quero você no SESC e tal. E o SESC é uma entidade que promove a inclusão. O esporte a também. Cultura, o lazer, né? E o SESC Copacabana é atrás da minha academia. Eu dou a volta assim, vou lá para o Domingos Ferreira. Tudo no meio, né, mestre? Entro ali, cara. Eu dou a sorte danada. Aí eu comecei a desenvolver um trabalho de consciência corporal através do jiu-jitsu. Que legal. Então eu tenho alunos lá de qualquer idade. É mesmo? Eu faço uma adaptação, um aprimoramento da parte corporal aos fundamentos do jiu-jitsu. Tem gente qual é o mais velho, aluno mais velho que você tem? Tem aluno com 60 e poucos anos. Que legal. Faixa branca? Não tem faixa. Não tem faixa lá? Você vai com a roupa de ginástica. Defesa pessoal, né, mestre? São os conceitos corporais do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu tem muitos conceitos corporais que você não emprega na academia do dia a dia. Dá um exemplo, mestre. Porque a academia do dia a dia é tudo competição. É passar guarda, monta, finaliza, não sei o quê, babá. Nem queda tem mais, cara. Nem queda tem mais. Não tem luta em pé mais, cara. Entende? E aí me conta, fala um desses elementos que a gente não usa. Você chega lá com a sua roupinha de ginástica, você vai ter um aquecimento de chão. Certo. Você vai fazer uma gangorra, vai fazer uma levantada técnica para trás, levantada técnica para frente. Você tem sacos para bater, você faz o trabalho de cutelada, cotovelada, escala, você vai fazer o atemi, você vai fazer a aproximação e o recuo, afasta, recua. Para quê? Para você ter a consciência do movimento e do tempo e espaço. Isso. Então, se você não tem a consciência corporal, você cai na rua. Verdade. Você não vê o meio-fio, você não tem plena atenção, você não tem visão periférica, você não tem o controle do raio de ação. Por que as pessoas te esbarram na rua? É porque... Não esbarram na rua. Você não tem o
controle da visão periférica. Sim. Eu estou andando na rua aqui, vindo a Copacabana, um montão de gente. Eu vou buscar um campo de ação que eu vou beirando as vitrines e eu evito o confronto com as pessoas. Então, eu estou sempre atento, tenho a visão da plena atenção, que interessante. tenho a visão periférica, tenho o controle do raio de ação, cara. O controle do raio de ação é medido por um braço, a distância de um braço, como se fosse uma régua. Então, você tem o controle lateral, tem o controle frontal. Legal. Você observa quem está nas tuas costas pela visão periférica. Que bacana. Então, dificilmente uma pessoa vai te abordar você tendo esses conceitos. Então, o idoso, ele já tem uma predisposição a ter esse controle da relação tempo-espaço. Sim. Aí depois vem o programa de defesa pessoal, defesa de pegada de punho, defesa de pegada de ombro, pela frente, por trás, abraço na cintura. Eu já fiz uma aula do mestre, achei bem interessante. Lembra aquela do pescoço, como sai, como não sai. Então, todos esses conceitos são definidos e são apresentados dentro do programa. Da consciência corporal. Que bacana. Quantas vezes na semana você trabalha? Eu trabalho 2 vezes por semana. Que legal, mas parabéns, viu? Que trabalho bonito. Bonito mesmo, porque está ajudando a população a ter uma noção de algo que, assim, as pessoas não têm noção do que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito abrangente. Ele não é só o kimono, ele não é só... ele é esses conceitos que o mestre está passando para a gente... Vamos falar os civis. Os que não praticam a arte marcial enquanto arte marcial, mas a filosofia da arte marcial que o mestre está levando para elas, né? Então, bem interessante. Esse trabalho no SESC é baseado para que essas pessoas leigas acordem. Entendi. Dali, se você quiser uma coisa mais profunda, você vai para a academia. Sim. Aí vai desenvolvendo aquilo, é uma apresentação. Eu estou te apresentando uma possibilidade de você ter uma vida melhor. Sim. Você ter mais equilíbrio, ter coordenação motora, as qualidades físicas melhores, ter mais agilidade. Bem interessante. Então, a consciência corporal é baseada nos conceitos da fundamentação física. Você anda na rua desequilibrado, você cai, torce o joelho. Verdade. Pô, você anda na rua, não tem Fala agilidade. de joelho não, mestre, meu joelho ainda está aqui. Está aqui conversando comigo. Será que foi isso, mestre, que eu dei esse torção nesse meu joelho lá no treino? Falta de noção. Um pouco de falta de atenção. Falta de plena atenção. Pois é, faixa azul é fogo. Pensam que faixa azul é só um faixa branca plus. Mestrão, deixa eu te falar, não sei se você já viu os outros programas, mas tem um momento chamado Reza a Lenda, onde os seus amigos do Mestre Pinduca o entregaram para mim com histórias inusitadas e engraçadas que você viveu. Então, vamos lá, mestre. O primeiro Reza a Lenda é que o mestre teve um evento muito especial com o mestre Carson, onde ele te pegou em um certo local para vocês alimentarem um cachorro em Teresópolis. Como é que foi essa história, mestre? Conta aí. Isso aí, se não me falha a memória, foi início dos anos 80. Ele tinha uma casa lá de Teresópolis, diferente da casa dos Gracie. Ele tinha uma casa junto com o Rossilei, o irmão dele. E a gente ia muito para lá, cara. E tinha um cachorro, um pastor belga chamado Paco. Paco. E o cachorro, ele adorava o cachorro era dele e da Rita. E ficava lá em Teresópolis. E ele subia todo fim de semana. E aí... Eu já estou rindo porque eu sei a história. Essa época eu jogava futebol de areia e estava correndo na areia. Eu corria muito na areia. De sunga, né? De sunga e adquirir preparo físico. Por volta de meio-dia e meia, ia para casa almoçar, que eu tinha que dar aula de ginástica. Aí ele me viu, estava com o carro parado ali na esquina da Figueiredo com a praia. Aí viu atravessando, e do carro ele gritou: Pinduca, vem cá, chega aí. Aí eu cheguei, coloquei a cabeça assim dentro do Fusca, ele no volante. Entra aí, vamos até ali comigo. Eu falei: Carson, não dá que eu vou almoçar, cara. Eu tenho que dar aula 3h da tarde, não sei o quê. Não, é rapidinho, vamos ali. Ele falou: rapidinho, vamos ali. Eu falei: tá bom, um cara agradável, batendo papo.
Aí eu entrei no carro com os pés cheios de areia, sunga, molhado de água salgada. Aí entrei no carro, ele pegou a Avenida Atlântica, virou Princesa Isabel, Aterro, foi embora. Foi embora. Na época tinha aquele elevado ainda da Praça 15, subiu. Quando eu vi, estava lá na Rio Petrópolis. Cara. Eu falei, Cássio, a gente vai aonde? Rapaz? Aí ele viu que não dava mais para eu voltar, como é que eu ia saltar sem dinheiro, de sunga, todo molhado, com o pé cheio de areia. Ele falou assim, nós vamos lá rapidinho, o caseiro ficou doente e o Paco está sem comida, tem que dar ração pro Paco. Falei, Cássio, até Teresópolis, rapaz. Não, a gente vai batendo papo, é rapidinho, cara. Aí foi. Aí fui. Foi de fazer sunga. O quê? Eu ainda descer ali, lá na Rio Petrópolis. Mas ele era assim, né? Ele era o prisma do Cássio em relação à vida era diferente do nosso, né? Aí eu fui, voltei 5 horas da tarde, cara. Nem almoçou? As alunas, não, lá comemos um sanduíche lá, Coca-Cola, sanduíche, aquele jeito dele lá. E demos uma comida e voltamos. Botou lá o saco de ração lá, voltamos. Até ia, Teresópolis, voltar, as alunas na porta me esperando, achando que eu tinha morrido. Pô. Cheguei lá na academia cheio de sunga, cheio de areia para abrir a academia. Pô, eu tive que contar essa história milhões de vezes. Mas que bacana. Todo aluno do Cássio tem alguma história com ele, né? Mas tem alguma outra história que você tem engraçada com ele? Ou especial? Quando ele era juiz de futebol. É? Cara. Ele foi apitar um jogo na praia, que eu jogava Juventus contra esse time lá do Leblon, que jogava o Paulo César Caju, né? Aí eu me desentendi com... Eu jogava de zagueiro, me desentendi com um cara que jogava no ataque do time deles. Aí o Cássio estava olhando para lá, para o nosso ataque. Aí eu fui dar uma cotovelada no cara sem bola, né? Que o cara estava já de atrito o tempo todo. E o Bandeirinha viu. Aí o Bandeirinha ficou balançando a bandeira assim, balançando a bandeira. Aí a bola voltou, o Cássio olhou, parou o jogo, aí foi falar com o Bandeirinha. E o Bandeirinha me apontou. Falou que eu tinha dado uma cotovelada sem bola. Aí ele pegou o cartão vermelho e falou assim, tá expulso. Eu falei, Cássio, você não viu nada, estava olhando para lá, cara. Não, ele é meus olhos. E você tinha dado mesmo? Tinha, pô, o cara tava dando em mim, eu dando no cara, né? Só quando eu dei no cara, o Bandeirinha viu, cara. Aí levantou a bandeira, aí o Cássio me expulsou. É bom, não tinha simonia, né? Não tinha Não, foi sábado isso. Aí segunda-feira não teve nem aula, né? Ele parou a academia para contar isso tudo. Que expulsou você no time. Expulsei o Piduca, não sei o quê. O Piduca agrediu o cara, e aí aumentou, agrediu o cara, não sei o quê. Não, isso é uma coisa do jiu-jitsu, né? Cada pessoa que conta uma história aumenta um ponto, né? Parece aquela brincadeira de telefone sem fio que a gente fazia antigamente, antes dos celulares, né? Tomarem as vidas. Cada um que chegava, ele contava a história. Aí eu contava, Cássio, não vai ter treino? Vai contar a história, fica aqui, não vai sair não. É só na resenha. E eu lá de Cristo lá, os caras rindo de mim lá, que fui expulso, não sei o quê. Cássio, eu vou embora, cara. Mas, mestre, tem mais um Reza a Lenda. Reza a Lenda, que teve um reencontro muito interessante no México com um antigo rival de praia e que esse encontro terminou com um brinde dentro de que tinha uma marmita cheia de sardinha e vocês fizeram um brinde com a sardinha. O mestre sabe dessa história? Conta essa história pra gente. É tudo lá na praia. Conta aí. O time lá do Leme, lá do Chapéu Mangueira, que saiu uma briga generalizada lá, o pessoal lá do Morro. E teve uma reunião lá naqueles barzinhos na praia do Leme. O pessoal da antiga, agora há pouco tempo, Sim. O pessoal que já jogou há muito tempo, teve uma confraternização. Confraternização. Aí quando acabou a confraternização, estamos indo embora. Aí eu vejo o cara vindo na minha frente, cara. Aí eu estava com o Adelmo do lado. Aí eu falei, Adelmo, segura minhas coisas aqui que esse cara vai vir para cima de mim, cara. Vou ter que me virar defender. aqui. Aí ele veio na minha direção. Quando chegou perto de mim assim, cara, aí abriu os braços. Oi, Piduca, me dá um abraço, não sei o quê. Aí eu abracei ele também, não tenho rancor. Como é que brindaram com a sardinha? Não, ele estava com
pote cheio de sardinha, cara, um isopor. Aí abriu, aí pegou um garfo, come aqui, come no meio da rua, cara. É uma coisa completamente... Amizade brindada com a sardinha, uma coisa que a gente só vê aqui no Rio de Janeiro. Fora de padrão mesmo. Nem um prato para botar, sentar em qualquer lugar, mesa, né? não, tudo foi ali mesmo. Ai, que... Abriu o isopor. Como o Castro fazia. O Castro adorava essas coisas, né? Comer com a mão ali. A naturalidade, né, mestre? A naturalidade de quem... Assim, eu acho que o mestre Castro ele tinha uma visão de mundo diferente. De tanto falarem dele, né? Tanto que eu já estudei sobre, né? A imagem que eu tenho do mestre Castro é que ele era um homem com uma visão diferenciada, né? Ele era puro. Né? Ele não tinha preocupação com etiqueta, né? Ele não tinha preocupação com nada disso. Muito simples. Muito simples, ao mesmo tempo muito dadivoso, colocava os mendigos dentro da academia para dormir. Né? Muito. É a percepção que eu tenho. Mestre, eu fiquei encantada de saber que o mestre fez um livro, vou até botar o óculos, viu, gente, para poder ler, sobre metodologia educacional do jiu-jitsu, e vai ter está tendo uma reedição desse livro. Já tem reedição. Já. Onde é que a gente pode comprar esse livro? Me fala um pouco dele, mestre. Esse livro nasceu lá na Gama Filho, né? Então, Pedro justamente. Gama Filho, quando eu coloquei o jiu-jitsu dentro da universidade como disciplina, eu escrevi, a gente fazia apostila para os alunos. Interessante. O Pedro gostou muito. Porque quando acabava as aulas da educação física, era de 11 a 1. E o Pedro falou, será que você me dá umas aulas de defesa pessoal, que eu estou meio cru? Aí, às vezes, ele chegava, vamos ter aula hoje. Não era nada assim pré-estabelecido, mas era de vez em quando. Aí eu comecei a dar aula para ele vostou, tal, não sei o quê. E falou, por que você não pega essas apostilas aqui? Ele começou a ler as apostilas e faz um livro, cara. Que legal. Falei, vamos ver. Não, vamos trabalhar esse livro aí. Aí esse livro nasceu na Gama Filho, né? É exatamente a metodologia do conteúdo didático pedagógico que era lecionado lá para os alunos. Para os alunos na cadeira eletiva. Na cadeira eletiva, exatamente. Que legal, mestre. Aí nós fizemos 1000 exemplares. Onde é que a gente pode comprar esse livro, mestre? Onde é que está? Os 1000 exemplares acabaram, aí gente muita gente pedindo, e o Clube dos Autores. Clube dos Autores? Mas é o que? É um Instagram? Não, o Clube dos Autores é da... Eu me esqueci o nome, cara. Era bom colocar um link no seu Instagram, mestre, para a gente poder ir direto. Comprou, Porque tá tendo uma reedição dele, não tá? Tá, é Clube dos Autores. Autores, né? Você entra Clube dos Autores... Bem interessante, mestre. É o tipo de coisa que realmente, para nós que estamos diretamente ligados, porque a gente, dentro do jiu-jitsu, a gente tem muita livros sobre história, sobre biografia. O pessoal competidor não vai curtir isso. Mas o jiu-jitsu não é só feito de competidor, mestre, é só 3%. Então. 97% dos praticantes de jiu-jitsu não competem. E mesmo competidores vão querer, viu? Porque um competidor amigo meu, ontem, que sabe que eu gosto muito de ler, né? Veio me perguntar, o Vitinho, beijo, Vitinho. Aninha, terminei as 2 últimas biografias que eu passei para ele, uma biografia para ele ler, né, que ele perguntou, e do Marcelo Alonso, que eu adoro, que é um grandão, que é da luta livre ao jiu-jitsu, ou do MMA ao jiu-jitsu, desculpa, Marcelo, esqueci o título do teu livro, que eu acho excelente, porque é um livro grande, né, até bonito e tal. Aí eu indiquei mais 2 para ele, um inclusive do Pedro Bisalha, né, que é faixa preta do mestre Saporito, que também está falando sobre o bem-estar, o way of life do jiu-jitsu, e passei também a biografia do mestre Renzo, né, que está aí legal. E eu acho, mestre, que assim, conteúdos para a gente ler de jiu-jitsu são raros. Para nós que somos leitores, que gostamos de ler, isso aqui vale ouro, mestre. O conteúdo desse livro, ele abrange a biomecânica, a psicomotricidade. Então, são assuntos mais voltados para as pessoas que entendem o jiu-jitsu de uma forma terapêutica. Sim. Entendeu? Então, para professores. Exatamente. As qualidades físicas que tem o jiu-jitsu. Sim. A parte psicomotora, a parte que desenvolve a cognição.
Interessante, mestre. Você A levou parte efetiva do jiu-jitsu. afetiva. Existe a parte Claro. afetiva, mestre? Eu acredito nisso, mas eu não sei. Os contornos dentro da educação física e desporto, dentro da visão esportiva, ela é dividida em parte afetiva, cognitiva e psicomotora. Então, a psicomotora são os movimentos, né? A relação mente-corpo que você faz. A parte cognitiva é a parte que você desenvolve a sua mente. Certo. Você guarda tudo na cabeça, como fosse um arquivo. Certo. Né? E a parte efetiva é a parte que você traz de dentro, que você utiliza como o teu bem maior. Sim. Você se entrega, você tem um afeto especial por aquela prática. Sim. Então, você utilizar um conhecimento psicomotor, um conhecimento cognitivo, com excelência, você está promovendo um afeto. Entende? Gente, que aula. Então, Uma vez mexe, sempre mexe, com kimono, sem kimono. Então, você legal. tratar o seu aluno com mestre. afeto, desenvolveu todos os fundamentos do jiu-jitsu ali, Sim. as correções, a paciência, fazer com que ele entenda a necessidade das repetições. Repetir é chato, né? Mas você aprende repetindo. Sim. A repetição é a alma da sabedoria. É verdade. Então, é isso que é o interessante de você entender essa parte teórica, né? Que você coloca na sua prática. Sim. Não é só chegar à academia, botar o kimono e rola aí, treina aí. Você tem que saber o que aquela pessoa está querendo com o jiu-jitsu. Está querendo no seu ambiente. Entendi. Então você tem que transformar aquela pessoa. O jiu-jitsu é para aquela pessoa, né? Claro, cara. Lá, digital. Na sala eu tenho 10 alunos lá. Esse é o seu diferencial, o seu método de ensino, né, mestre? Eu tenho 5 casca-grossa lá. Eu tenho 3 que precisam de informações terapêuticas, psicoterapêuticas. Tenho 2 iniciantes que têm dificuldade em aprender. E aí, como é que eu vou distribuir um conteúdo que equilibre essas pessoas dentro da minha sala? Que interessante, mestre. Então, eu tenho a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é você extrair ao máximo o aluno que tem a capacitação maior para o menor. Ele vai doar o conhecimento dele para o outro. Que interessante. É uma simbiose. De conhecimentos, de vontades, de predisposição em ajudar, cara. Sim. Então você tem que ter isso, cara. Senão eu vou botar o casca-grossa para combater com um cara que tem problema terapêutico e com outro que não tem conhecimento técnico, tem dificuldade em aprender. Ele vai, finaliza o cara 10 vezes, mas vai embora e o cara... Ai, eu estou exausto, estou machucado, não aguento mais. Já bati 10 vezes aqui, quero ir embora. Aí vai ver o jiu-jitsu como? Eu estou aqui para ser espancado, cara. Você tem que extrair do maior conhecedor, passar para esse aqui o maior conhecimento que ele sabe, para esse aqui sair daqui aprendendo uma coisa. Entendi. Eu falei, meu filho, se você sair daqui, dessa aula, e você aprender um movimento, sair daqui sabendo uma coisa, você já está ganhando o dia. Caramba, mestre. Um detalhezinho que for, Sim. você já está ganhando o dia. Amanhã você aprende outro, amanhã você aprende São outro. São tijolinhos, né, mestre? Exatamente. Para a gente construir o muro no... A construção do ensino, do aprendizado, é baseada nisso, nas repetições e na cooperação. É verdade. Lá na minha academia, eu troco a competitividade pela cooperação. Mestre, impressionante. Uma vez mestre com ou sem kimono, isso é jiu-jitsu, né, mestrão? É o método que eu aprendi, que eu faço a junção
dos fundamentos do jiu-jitsu com os princípios da educação física e de esporte. Bem interessante, mestrão. E aí, mestre, você vai levar agora, no mês de agosto, pela segunda vez para a Escola de Educação Física do Exército, o seminário Top 5. Top Seminário. Com o grande mestre Peixotinho. Um abraço, mestrão, meu querido. Uma das minhas fontes. Santos, Marcinho também, Júnior, querido. Cassinho. Como vai ser? Marcos Soares, lá do Canadá. Isso. Conta aí, mestre, como é que vai ser esse seminário? Qual é a proposta? Já é a quinta edição, né? É a quinta edição. Nós tivemos 2 no Canadá, Vancouver, Toronto. Tivemos uma na Escola de Educação Física. Que em 2007, né? 2017. É. Tivemos uma no Olímpico Clube, Sim. quando o Marcinho dava aula lá. E essa vai ser a quinta, novamente, na Escola de Educação Física. Mas é a primeira que o Júnior vai estar presente, não é isso? É porque as outras teve a presença do Murilo no Olímpico. A outra na Escola de Educação Física tem a presença do Amauri. Certo. E nós somos 4, mas virou 5, a gente chama sempre um para compor, né, cara? Ah, que legal. Então, o Maurizinho está lá nos Estados Unidos, não pode vir. Murilo já foi convidado, já fez a parte dele. Agora nós resolvemos chamar o filho do Cássio, para homenagear o Cássio Grace. Né? E qual vai ser a duração do seminário? Vai ser o dia inteiro. O dia inteiro, começa a que horas? Começa de manhã, 9 horas da manhã, tem uma pausa, depois vai a parte da tarde. É uma coisa muito complexa, muito profunda, porque nós queremos desenvolver o jiu-jitsu total. Né, total, né, mestre? Na minha cabeça, o jiu-jitsu não pode ter outro nome se não for total. Total. Porque tem luta em pé, Sim. Tem luta no chão, tem programa de defesa pessoal, tem a parte do ATMI. E você não pode abrir mão dessas coisas. Verdade, mestre. Então, se você quiser fazer um top seminário, que a gente colocou, o nome é top por quê? Porque a gente dá o melhor de cada um ali. Cara. Então, cada um vai apresentar um grupo de posições e vamos trocando ali, cara. Quem for lá vai ganhar muito conhecimento. As pessoas podem saber sobre o Top Seminar, valores, em qual Instagram, mestre? Lá com o Marcinho. Com o Marcinho, né? Eu vou depois fazer um post lá na Rolling Times Brasil, tá, gente? Falando todas as informações sobre esse seminário que é imperdível. Espero que eu possa cobrir pela Rolling Times Brasil. Todo mundo pode ir lá, cara. Vai ser um espetáculo lá. Vai ser mesmo, mestre. A escola tem um espaço enorme. O Coronel Elton sempre dá uma força lá. E a gente faz uma aproximação com o comando da escola e vamos tocando. Ali é um espetáculo. Lá o astral lá é bom demais, né? Demais. Aquele ventinho que vem do mar ali. Aquela escola ali, pô. Mestre, você sabe que tem algumas perguntas que não tem jeito. Toda entrevista que o mestre faz tem que falar porque, assim, marcou dentro da sua história aquela sua luta com o Marco Ruas, né? Então, eu queria que o mestre falasse um pouquinho sobre ela, se o mestre achou que o resultado foi satisfatório, né? Que terminou empatado. Da minha parte, porque ele falou numa entrevista para o Malibu que a luta mais difícil que ele já teve foi contra o mestre, entendeu? O resultado ali é o que menos importa. Mestre. Tanto que ele, depois daquele evento, fez uma carreira de lutador. Sim. E eu fiz uma carreira de professor. Então, aquele evento ali serviu para quê? Para divulgação do nome dele e do meu. Sim. Né? É verdade. Então, houve um combate duro. Foi duro, né? Ferrenho. Ferrenho. Que ninguém morreu, né? A previsão ali é um matar o outro. Eu fui para matar ele, para finalizar ele, foi para me nocautear, cara. Ali era uma coisa ou outra. Mas não deu. Ele não conseguiu me nocautear, eu não consegui finalizar ele. Então, nada mais justo que um empate. Foi 84, né, mestre? 84, Eu já estava com 32 anos. Não tinha perspectiva de ganhar dinheiro com luta naquela época. Foi a partir dali que eu fui dar aula na academia, que eu comecei a construir um espaço de professor ali, professor de jiu-jitsu, né? Eu já era professor de educação física e o jiu-jitsu na minha vida como professor começou dali em diante, cara. Entendi. Dali eu levei o jiu-jitsu
a universidade, ali eu ampliei minha parte de alunos, de competição, Sim. e fui desenvolvendo. E os estudos foram aprimorando A garra. as minhas ideias. Essas né, cara? ideias, Minhas né? ideias, meus objetivos, meus projetos, né, cara? Foram te dando estopo, né, para poder Você desenvolver. começa a escrever, começa a estudar, verdade. começa a avaliar o teu caminho, como é que foi, como é que não foi. E começa a aparecer coisas para fazer, seminários abertos aí. Depois eu fui fazer um seminário com o Hugo Duarte. Caramba. Você imaginou fazer um seminário com o Hugo Duarte? Caramba, verdade. O cara rival, luta livre, jiu-jitsu. É. Virou meu amigo, cara. Acabou isso, né, mestre? Acabou, graças a Deus. Graças cara. a Deus. Mestre, você tem também eu estou correndo porque eu quero ainda fazer 3 perguntas para ele. Nosso tempo está terminando. Esse mestre, ele tem muito conteúdo. Estamos fechando com chave de ouro mesmo nosso episódio, né? Nós estamos nessa temporada, na temporada Carson Gracie. Mestre, você tem um Instituto Superior de Jiu-Jitsu, né? Não tem nenhuma ligação com esse livro, Não, é um instituto. Me explica um pouquinho sobre o instituto. Eu sei que você tem cursos capacitantes. O Instituto Superior em Estudos de Jiu-Jitsu. Isso. O nome está falando de estudos e superior. Isso. Então isso saiu lá da Gama Filho. Eu imaginei que tinha uma ligaçãozinha. Das minhas anotações, das propostas do Pedro. Se a Gama Filho não tivesse acabado, o Pedro estivesse vivo até hoje, cara, certamente eu estaria lá. Caramba. E ele ia implementar isso aí. Como a Gama Filho acabou, o Pedro morreu e os inscritos ficaram comigo, eu falei, eu vou fazer na minha academia, cara. Então isso aí é um sistema de defesa pessoal. Certo. Que eu fiz um programa de 10 módulos, e você concluindo esses 10 módulos, você está capacitado a entender toda a filosofia do sistema de defesa pessoal, que é diferente do programa do Hélio Gracie. Entendi. Tem muita coisa do programa do Hélio Gracie, mas tem muita coisa do Carson. Entendi. E o Carson modificou. O Carson era mais prático para o combate de rua. O Hélio Gracie o programa dele é baseado em muito eficiente, mas em agressões pré-estabelecidas. Então, uma agressão pré-estabelecida ali. Aí você sai daquela forma, tem que sair daquela forma. Muito engessado. Entendi. O Carson é mais abrangente. Você tem inúmeras variações. E você desenvolveu... E eu desenvolvi baseado na pedagogia do movimento humano, naquele pós-graduação que você falou que eu fiz aí. Então, eu fiz treinamento desportivo, pedagogia do movimento humano, psicologia do desporto. Então, docência universitária. Docência universitária. Então, tudo isso aí, cara, eu ponho dentro de um papel e começo a transformar na prática. Cara. E na prática você faz esses cursos quando, mestre? Eu aos faço sábados, né? uma vez por mês. Uma vez por mês. Como é que as pessoas podem saber sobre... Tudo pelo Instagram, né? Facebook, as pessoas se inscrevem. O Instagram do Mestre Pinduca está aqui, gente, dentro do vídeo, tá? É só vocês seguirem lá. Eu tenho 15 vagas só. Só 15, hein? Por módulos, por são módulo. 15 vagas. Os módulos, eles estão progressivos e são individualizados. Se você quiser fazer o módulo 7, você faz, porque é um conteúdo específico para o módulo 7. Entendi. Módulo 6, módulo 5. Se você quiser ter um entendimento mais rápido, você faz progressivo. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, cara. Aí você vai ter, nossa... Aí você vai ter castelo construído. Como eles se encaixam. Mas se você quiser fazer saltitado, também você faz. Você vai ter mais dificuldade de compreensão, mas você vai acabar entendendo depois, né? Aí depois tem o clube dos membros, né? O cara completa os 10 módulos, aí ele entra para clube dos membros. Ele passa a ser um membro do Instituto. Do Instituto, que aí, legal. uma vez por mês também, nós fazemos uma reunião com o clube dos membros, quem completou os 10 módulos, para fazer o aprimoramento do que você aprendeu. Que legal. Lá tem a televisão, lá nós passamos os vídeos de acontecimentos reais.
que passam na rua, eles fazem a coletânea de assaltos de rua, como o meliante ataca, Caramba. por trás, pela frente, roubando teu celular, te espancando, a mulher apanhando. Aí nós estudamos o que aconteceu ali, se faltou plena atenção, por que o cara caiu no chão, porque ele deu as costas. Então, tudo isso nós vemos durante os módulos. Aí fala, no módulo 3 aconteceu isso, e olha lá como é que não deu certo. Não fez nada que a gente combinou. Entendi. Mas as pessoas são leigas. Entendeu? Não sabem. Aí o cara que completou os 10 módulos incute mais ainda na cabeça as situações verídicas que podem acontecer na rua. Caramba, né? Eu conheço vários professores faixa preta de academia que levaram desvantagem na rua, cara. Sim. Por não saber. A gente teve um há pouco tempo, né? Eu não quero citar nome, não. Mestre, vamos lá, mestre. Queria ficar conversando com o mestre a noite inteira, que eu estou tendo uma aula aqui. Bom, então você falou do SESC. Eu falei do falou SESC. Do Instituto Top Seminar, Gama Filho. Eu te sabatinei, né, mestre? Não, Gostou? Curtiu? A pauta que eu queria falar era essa, mestre. Eu ganhei 10, mestre? Ganhou, muito Mestrão, bom. Mas a última pergunta é uma pergunta emocional, né? Já que a gente falou da parte afetiva dentro da educação física, eu faço essa pergunta para todos os que sentaram aí nessa cadeira. Eu quero saber qual é a opinião do mestre, qual é o olhar do mestre sobre isso. Essa pergunta foi primeiro feita pelo Saddam para o Murilo Bustamante aí nessa cadeira, né? E eu repliquei ela para todos que estavam aqui. Se nosso mestre Carson tivesse sentado aqui nessa cadeira agora, o que o Pinduca diria para ele? Assim você... Todos choraram, mestre. Pode chorar. Até eu. Meu caço aqui, cara. Eu levantaria, ia lá, dava um beijo nele, um abraço, e falaria assim, obrigado por tudo. Pô, que saudade. Saudade, né, mestre? Que Deus o tenha. Deus o tenha, amém. É isso aí, mestre. Esse é o espírito da equipe Carson. Eu sou neta, né? Eu entendo. Eu entendo um pouco. Se vocês que viveram com ele têm esse sentimento, né? E vocês conseguem passar isso pra gente, né? A ponto da gente... Ô, mestre. Mas fique tranquilo, todos os que sentaram aí, bebe uma água. Todos que sentaram aí se emocionaram, mestre, porque falar do mestre Carson é mexer com a origem de todos nós, né? É mexer com tudo que ele significou dentro do jiu-jitsu, né? Ele democratizou o jiu-jitsu, né, mestre? Você faz uma retrospectiva no tempo, né, cara? E passa um filme na tua cabeça. Quando você fez essa pergunta, o filme veio na minha cabeça. Então, as saídas juntos. Eu tive um problema sério, né, no meu pé, cara. O Carlos Gracie me curou, né? É mesmo, mestre? Eu cortei o pé jogando futebol de areia. E nesse corte eu não fiz o curativo direito. Entrou uma bactéria, cara. Meu pé ficou vermelho, inchado, tive erisipela. Caramba. E eu sumi da academia uma semana, cara. Ele ficou preocupado, quer ter campeonato, não sei o quê. Aí ele foi lá na minha casa. Aí me viu lá com o pé. Eu fui no médico, o médico me deu fez um medicamento, mas esse medicamento foi inadequado. Ele me deu um antibiótico e o antibiótico fortaleceu a bactéria em vez de matar. E a minha perna vermelha. Aí ele viu, olhou, que tá maluco, rapaz. Eu falei pra tu parar de jogar futebol de praia, essa porcaria não leva a nada, não sei o quê. Vamos lá no papai. Eu fui lá no Carlos Gracie, ele já me conhecia, era amigo dos filhos dele, da Reila, das filhas também. E ele olhou e me examinou. Resumindo, cara, o primeiro tratamento que ele fez comigo foi 52... Não, ficou 52 horas
sem beber água, em jejum. Já ficou 52 horas. Caramba. Em jejum. Pegava água, bochechava, molhava a boca e botava para fora. 2 dias seguidos. 52. São 24, 48, mais de 2 dias. 52 horas. Caramba. Para quê? Para limpar o corpo e matar a bactéria, porque a bactéria se alimentava do que você comia, né? Entendi. Então entrou na corrente sanguínea e o médico tradicional falou que ia amputar a perna. Caramba. E aí eu fiz a dieta Gracie, me alimentei através das receitas dele. Eu em 13 dias estava curado. Impressionante, mestre. Então foi um agradecimento que eu tenho assim, eterno, de estar íntegro até hoje, né? Por causa do velho, do Carlos, né? E do Cássio. E eu tinha que ir para Teresópolis com ele todo fim de semana. Ele fazia meu curativo, ele abria, passava coisa lá. Pô, por isso que eu digo que ele foi um segundo pai para mim, né? Então, isso, esse mestre. episódio aqui pouca gente sabe, que eu não divulgo, né? Eu fico emocionado em relembrar esse tempo, fazer a retrospectiva de todo esse passado. Mas ele merece, né, mestre? Ele merece esse carinho. Ele foi muito injustiçado, né? Ele tinha que ter tido uma vida mais longa. Sim. E com mais reconhecimento pelo que ele fez aí por todos nós que convivemos com ele, né? Eu julgo ele muito injustiçado, mas também não julgo ninguém. É a vida de cada um sabe o que faz. Mas ele merecia um reconhecimento melhor, né? Pelo grande professor, grande treinador que ele foi. Ele deu profissão para todo mundo, cara. Esse pessoal até para mim, né? Eu não estou aqui fazendo anos depois, eu ainda sou uma... Todo mundo tá ali mamando na tetinha um pouquinho. De toda a família Gracie, né? Mas o mestre Carlos, na verdade, ele abriu ele democratizou o jiu-jitsu, né? Que pôde chegar para qualquer um, né? O verdadeiro jiu-jitsu para todos. Para todos, Quando você fala jiu-jitsu para todos, cara, você não exclui ninguém. É verdade. Você abrange todo mundo, qualquer um, cara. Entendeu? Então ele foi o preconizador do jiu-jitsu para todos, cara. Ele abriu sem distinção, né? Para todas as pessoas. Todas as pessoas. E é isso, mestre Pinduca, Fernando Pinduca. Terminamos o último episódio da temporada Carson Gracie com grande estilo. Muito obrigada, mestre. Você me fez chorar aqui na frente de todo mundo. Eu também chorei. Todos os que sentaram aí choraram. Acho que só 3 não choraram, se não me engano. Né, produção? Foram 3, né? Ou foram 2? O resto todos choraram. Então, de 12, mestre. Muita emoção. É muita emoção. Não, mas eu choro com convicção. Eu choro com orgulho, cara. É isso aí. Tinha que chorar mesmo. Tem que chorar. E ele está aqui, ele deve estar aqui, feliz da vida, mestre. Amém. Salve, Carson Gracie. Carson vive. Carson forever. Forever. Gente, com isso terminamos o último episódio da temporada Carson Gracie. Mestre Pinduca, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. A gente ficou muito emocionada com sua história e espero que as gerações saibam sobre mais esse protagonista da história do jiu-jitsu, né? A gente fica muito feliz de poder ser canal disso, tá, mestre? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero que Carson Gracie já é perpétuo, né? Mas que se mantenha por muitos e muitos anos aí, que as próximas gerações aí, o aluno do aluno consiga levar o nome dele para a eternidade do jiu-jitsu. Nossa, Carson vive. Meu povo, então, terminamos aqui o nosso programa. Na semana que vem, vocês terão mais um episódio, mas já a segunda temporada. Aí eu não posso ainda revelar para qual academia que nós vamos começar a contar a história, mas eu espero ter vocês aqui conosco na próxima temporada também do Old School Jiu-Jitsu. A temporada Old School Jiu-Jitsu Carson Gracie termina aqui. Muito obrigada. Boa noite, mestre. Boa noite.